Tic, tic, boom. Sejam bem-vindos ao Pod Style. Eu sou a Sandra Machado. E eu sou o Marcos Arride. E nós queremos falar uma coisa muito importante. Você não pode deixar de se inscrever no nosso canal, né, Marcos? Sim. Antes de mais nada, antes de começar esse episódio que está maravilhoso, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sino. Você precisa ativar esse sininho para ter um lembrete de toda vez que surgir um episódio novo, o YouTube vai te lembrar. Verdade. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre inclusão, beleza e propósito, com uma profissional incrível que tem feito a diferença no mercado. Sim, ela juntou tudo isso que a Sandrinha falou e uniu para deixar seu atendimento ainda mais personalizado. Verdade. Com vocês, Karina. Bem-vinda, Karina. Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Boa noite. É uma honra receber você aqui, né? Contando uma história aí de inclusão, né? Primeiramente se apresenta, conversa aí com o público e fala pra gente por que você escolheu fazer aí esse atendimento com mais inclusão para quem tem dificuldades auditivas, né? Isso, bom, gente, meu nome é Karine, tenho 40 anos, sou mãe, sou avó já, tenho 16 anos de carreira, de cabeleireira, né, de carreira, e esse propósito de fazer esse atendimento inclusivo foi em honra ao meu filho, né? Eu tenho meu filho mais velho, ele é surdo, né? O Richard. E hoje eu comecei a ver a dificuldade que é o atendimento inclusivo, né? Principalmente para o surdo em qualquer ramo, tanto numa loja, numa lanchonete, numa padaria. Eles têm essa dificuldade, porque muitos atendentes vê que é surdo, finge que não viu e não atende, né? Outros se desdobra para atender. Muitas vezes eu já fingir de ser surda para ver como que é ser atendida, por exemplo, numa loja de sapato, né? E aí uns fica tentando, né, entender o que eu quero e outros simplesmente sumia de perto de mim. Então, hoje, assim, eu sempre trabalhei desde que, mais ou menos em 2019, que eu me mudei para São Caetano, eu já comecei a trabalhar com surdos, né? Mas aí não teve toda essa ênfase e, graças a Deus, hoje já consegui alcançar surdos de todo o Brasil, né? Graças a Deus. E surdos também fora do Brasil, né? Eu vejo que o surdo, ele também tem autoestima, ele também precisa, sim, ter a mudança, olhar para o espelho e falar, tô linda, tô bonita. Eles são muito, sim, vaidosos. E esse contato, né, de você perguntar para um profissional, ou seja, qual ele for, na área da beleza, na pizzaria, numa loja de sapato, você ser entendido é a melhor coisa que tem, né? Sim. Porque todos falam assim, eu pedi um corte, por mais que eu tenha mostrado uma foto, eles não entendem e faz errado. E quando eu comunico com eles, explico, principalmente uma franja. Todas as vezes clientes falam, Caio, eu quero franja. Eu falo, vocês sabem que franja é uma coisa perigosa, né? E aí eu explico, como que vai ficar. Explico o visagismo, né? A parte do visagismo. Isso, que o visagismo nada mais é a nossa vitrine, né? Quem somos nós? Não só, meu rosto é redondo, quadrado, sim, a cor, mas quem somos nós no nosso dia a dia, a nossa vida, por exemplo, a imagem que eu quero passar. Esse é o verdadeiro visagismo. Então, assim, essa comunicação o que ele quer passar, quem ele quer ver na frente do espelho. E é incrível, né? Eu aprendo com eles todos os dias. Eles me deixam meio doida, porque como são cada um de um lugar, cada lugar é um sinal diferente, né? Sério? Tem isso também? Tem isso igual também. o sotaque, né? Eu cheguei a ver alguns vídeos dela lá perguntando no vídeo, qual é o seu sinal? Eu não sabia sobre isso. Você podia explicar pra gente como funciona? O sinal, ele é como se fosse a nossa identidade, por exemplo. Oi, Marcos, tudo bem? Então, eu vou falar Marcos. Para não ficar soletrando o nome dele toda vez que eu vou chamar, eu identifico pelo sinal dele. O meu é Karine. Então, toda vez que alguém for reportar sobre mim, é fazer assim, Karine. E esse sinal, gente, antes que vocês me peçam, é só o surdo que faz. Porque é muito visual, é um traço seu que te destaca, né?
O do meu filho, quando ele era pequenininho, era Richard, porque ele tinha o cabelo cacheadinho. Aí ele cresceu, aí ficou Richard, porque ele beijava muito. E hoje ele tem um pouquinho só de pelo, né? Ele trabalha hoje na Mercedes. E aí o povo fala assim, não, vamos mudar esse sinal, é Richard, né, agora. Então, quando eu falo Richard, alguns conhecem, aí outros falam assim, mas eu conheci ele por Richard. Eu falei, mas por quê? Por causa do pelo aqui que ele não tira. Eu falei, então tá bom, né? Mas é esse motivo, né? A dificuldade por causa do meu filho mesmo. Hoje, graças a Deus, ele fez 2 cursos no Senai, tá trabalhando na Mercedes, tá com uma vida bem engajada sem mim, né? Aí o povo pergunta assim, mas por que, né, tudo isso? O porquê não, mas para quê? Sim. Para que as pessoas Sinta acolhida, né? Se sinta acolhida, se sinta... Porque quando você vai no salão de cabeleireiro, a primeira coisa que a gente faz é desabafar, né, gente? É verdade. É um lugar de terapia, né? Eu falo que é onde sim. as clientes vão e elas se soltam ali, é o momento delas. Então, é desabafar. Agora pensa, você tá em outro país, não conhece, não sabe falar a língua da pessoa e você quer desabafar e você tá lá o tempo todo assim, aí todo mundo conversando, você é o único que não está, né? E aí eu até fiz um vídeo, né? Que você já foi o único ouvinte no meio do surdo? Porque tá todos surdos lá se comunicando em Libras e você tá assim, mas o que será que eles estão falando? Tipo, você fica perdido, né? Tipo, Agora, imagina um surdo no meio dos ouvintes, todo mundo conversando, ele está te olhando, tá vendo que vocês estão conversando e ele não tá participando da conversa, né? Então, esse também foi uma das coisas que eu trouxe pra minha vida, não para o salão, mas pra minha vida. Que um cliente surdo senta e conte a vida dele para mim, né? E se distraia. Porque, por exemplo, uma pessoa que vai no salão fazer mechas, demora às vezes 5, 6, 7, 8 horas. Já pensou, você fica 8 horas no lugar, sem se comunicar com ninguém, sem conversar com ninguém. E ninguém te entendendo, né? Você tá tentando pedir uma água, aí você tem que fazer um gesto, tentar falar, escrever. Porque eu passei por um atendimento assim, que a cliente, ela era surda, e aí ela veio até a unidade, a manicure, por ter também um filho, né? Com dificuldade também, ela aprendeu a falar em Libras e ela que conduziu todo o atendimento. Porque eu falei pra ela, vamos conversar através do WhatsApp? Eu falei, me manda mensagem no WhatsApp. Porque ela queria falar, queria explicar e ela não conseguia, tadinha. E ela ficava brava e eu ficava nervoso. Eu chegava a suar, falava, tadinha, ela tem que ser ouvida. Aí eu falei, vamos pro WhatsApp? Que aí no WhatsApp ela mandava mensagem, aí ela ficava escrevendo e me mostrando. Escrevendo e me mostrando. Aí a manicure chegou, falou, aí começou a conversar com ela, o atendimento fluiu, ela adorou o atendimento. Aí eu falei pra manicure, toda vez que ela vir, já fica do meu lado. Mas tá vendo, a comunicação efetiva faz toda a diferença, né? E eu falo porque eu também tenho uma cliente que ela é surda e nós temos essa dificuldade, porque se a filha dela não estiver junto, eu tenho mais dificuldade de atender e entender o que ela tá pedindo, porque eu não conheço nada de linguagem. E você vê que o Marcos atendeu, eu atendi, a gente tem uma classe muito grande que precisa desse atendimento especializado, que tem a comunicação efetiva dentro da necessidade, né? E hoje, assim, eu proporciono curso, né? Eu comecei com auxiliar de cabeleireiro para surdo. Abri uma turma no começo do ano. Vamos realizar uma outra turma no próximo ano. Por quê? Qual é o intuito? É formar surdos, sim, como cabeleireiros e eles atenderem o próprio público, né? Que interessante. Já fui questionada, mas e se tiver um ouvinte e quiser fazer o cabelo com ele? Ótimo! Sim. Ótimo, porque ele vai ser tão bom. Só que ele vai ter que se virar também para entender o que o cabeleireiro tá dizendo. Porque ele tá indo no lugar vai onde é inverter os valores, né? O valor vai ser invertido. E ele vai passar pelo que os surdos passam. É isso mesmo. O que o cliente surdo passou, o ouvinte vai passar com o profissional surdo. E ter, assim, a própria independência, né? Porque, assim, hoje, graças a Deus, tem muitas empresas que contratam hoje surdos, né? Porque, assim, vou lá desde o início resumindo a história. Quando eu descobri que meu filho era surdo, para mim foi um choque, né? Mas, assim, não foi um choque assim, coitado, como é que ele vai viver? Eu pensei assim, e agora? Como que a gente vai resolver, né? Fiquei 2 anos na minha vida sem trabalhar, só vivendo o mundo dele e percebi que era muito melhor que eu. Escuta o que quer, as pessoas fechou os olhos, você pode gritar à vontade, não vou te ouvir.
E eles são muito inteligentes, né? Eles são muito esforçados. Graças a Deus, a comunidade surda lutou, batalhou e conquistou muitas coisas, né? E estou vendo aí no Instagram, tem muita gente trabalhando com surdos, que está fazendo bastante coisa para surdos. Fiquei super feliz. Tem um monte de surdos influencers, né? Que também está influenciando o surdo também. E essa parte, muita gente... eu vou falar assim, aí o preconceito, né? O preconceito, às vezes, é de pessoas próximas. Ai, coitado, e agora? E agora, Sim. como que vai ser? Coitado por quê? Tá vivo, tá com saúde. Né? É porque, assim, a gente não está acostumado com perdas, né? Nem Sim. auditiva, nem motora, nem visual, né? E eu aprendi muito. Não ensinei ele a viver, mas ele me ensinou a viver. Eu aprendi muito com o Richard, eu me importava muito com o que as pessoas diziam sobre a minha aparência, sobre o meu cabelo, E eu olhava pra ele e falava assim, nossa, mas essa blusa tá feia. Aí ele falava assim, mãe, mas eu tô me sentindo bem. Não tô nem aí. E eu falava, caramba, é mesmo, ele não tá nem aí. Isso é amor próprio, né? Isso é amor Ninguém vai próprio. falar nada pra mim. E se falar, não tô nem ouvindo, né? Ele mesmo falava, se falar... Eu sou surdo, ele falava, sou surdo. Não vou nem ouvir, deixa falando. É um mundo muito, muito, muito bonito, né? Inclusive, agora a gente vai participar de um evento, né? Que é da F Club, que é uma balada que vai ter dia 27 de setembro, em homenagem ao Dia do Surdo. E... o estúdio que a gente está trabalhando, né? O salão que a gente trabalha, entrou com uma parceria com o Marcelo. Aí eu falei assim, mas uma balada surda, né? Vai ter DJ, vai ter muita coisa legal aí. Mas como que é, gente? Se vocês conhecerem o meu filho numa festa, você vai falar, mentira que esse menino é surdo. Dança no ritmo. Ele dança no ritmo, ele que escolhe a música. Ele dança no ritmo. Sabe aquela musiquinha que todo mundo dança em qualquer música? Onda, onda, olha, ó. Ele dança no ritmo igualzinho. Aí quando eu falo, ele é surdo. Como assim? Ele é surdo, ele tá dançando. Eu falei assim, pois é, ele é o único surdo no meio dos ouvintes que não fica destacado. Ele interage mesmo. E esse trabalho foi através, assim, graças a Deus, quando ampliou... Foi uma colega do Richard mesmo, ela falou... eu te segui no Instagram e vi que tem um monte de surdo. E ela veio de Campo Limpo, né? Um pouquinho pra lá de Campo Limpo, acho que é Jardim Geovina. E eu falei pra ela, posso gravar o nosso atendimento? Aí ela falou, pode. Eu simplesmente gravei, não combinei nada com ela, gravei. E aí eu... bem com muita preguiça de editar esse vídeo, gente, que vergonha, né? Normal. Porque edição dá trabalho. Eu tenho 4 vídeos na galeria que eu preciso editar e tá lá. Direto eu durmo editando. Porque assim, quando você só corta aqui, corta ali, junta aqui, ainda dá uma preguiça, né? Não, eu tenho que editar sinais por sinais, né? Então tem que falar escrever palavrinha por palavrinha. E eu, com muita preguiça, fiz a edição do vídeo, postei o vídeo, era 15 para meia-noite, eu falei assim, não vai engajar, mas assim, vou postar assim mesmo. No dia seguinte, graças a Deus, eu consegui alcançar os surdos, né? E aí o Richard repostou, meu filho repostou, e depois eu fui descobrindo que um monte de gente conhece o Richard. Ele não é influencer, mas ele é influenciador, né? Porque ele conhece um monte de gente. E através dele, eu consegui aí... proporcionar esse atendimento inclusivo, essa acessibilidade. E hoje eu tenho não só eu como cabeleireira, mas eu tenho assistentes que são surdas, que foram as minhas alunas, que também trabalham lá. Então, eu acho muito interessante quando um surdo chega lá, só vai ter ouvinte, mas, eu tenho uma profissional que vai falar em Libras, mas na hora que ele chega lá, tem um surdo que vai atender ele... Eles se sentem realizados, né? Eu imagino. É fantástico o olhar, a percepção. Apesar que todos os outros funcionários lá estamos ensinando Libras para ele aos poucos, tal. Mas eles estão aprendendo. Então, assim, mesmo que eles não saibam, todo mundo lá conversa com eles. Todo mundo, mas como que é sinal?
Tá, o meu chefe, o Ronaldo, ele inventou um sinal de incrível. Esse sinal, gente, não existe. Ele que inventou. Eu falei, não, porque maravilhoso, incrível mesmo. Como que as pessoas vão saber se você tá maravilhoso, tá incrível? Eu falei, o contexto, né, do que tá falando. Aí ele falou assim, não, vamos mudar. É incrível. Aí eu falei assim, então tá bom. Eu falei assim, ó, pra todo surdo que vem aqui, o incrível é utilizado só aqui, tá, gente? É a linguagem do salão. É a linguagem do salão. O incrível é identificado aqui. Aí eles dão risada, porque eles não sabem. Quando você pergunta, eles ensinam. Às vezes eu erro o sinal. Porque como eu te falei, né? Cada grupo de surdo tem o seu sinal, o seu jeito de falar, igual o sotaque, né? Na Bahia é um jeito, aqui é outro. Esses dias foi uma moça de Manaus lá. Eu falei, é mentira, né? Você veio visitar alguém aqui em São Paulo, né? Você não veio de Manaus pra cá, né? Aí ela falou assim, não, eu vim visitar uma amiga minha, aproveitei para fazer meu cabelo com você e já estou partindo para Manaus. E eu pensei que ia ter uma dificuldade imensa, porque Manaus, outra língua, né? Outra língua não, outro sotaque, outro estilo de vida. Que, por exemplo, só um exemplo, tá? Branco. Aqui em São Paulo, branco é branco. Que é igual leite, que é o branco do leite, que é o leite que você tira da vaca. Sim. É assim. E o branco no Rio de Janeiro é branco. Né? É que assim. É cor, né? Que é o branco, tipo assim, ó. Dessa parte da mão, tem cor. Sim. E essa parte de qualquer pessoa é branco. Então, branco. E aqui em São Paulo, isso aqui é acostumar ou acostumar. Gente. Né? Então, assim, cada lugar é um sinal diferente. Então, aí, às vezes, eu falo assim, calma aí. Esses dias eu falei assim, cappuccino. Como que fala cappuccino? Eu soletrei, né? Ah, café com leite e Toddy. Eu falei, beleza. Aí vem uma outra surda que fala assim, ó, é cappuccino. Eu falei, cappuccino por causa do capuz. Faz mais sentido. Faz mais sentido mesmo. Aí ela me mandou toda a história do cappuccino, porque tinha um cara lá na Idade Média, lá na Itália, que usava capuz. E aí, mais ou menos a história é essa, que ele gostava de leite misturou, né? E ficou cappuccino. Eu falei, gostei da história e já gostei do sinal, né? Que é mais fácil. Você quer um cappuccino, o povo já entende. Com canela, mas isso aqui também é sinal de farinha, né? De outra coisa. Então, assim, é muito contexto, né? Do que você está falando para a pessoa. E cada hora é um sinal diferente. Igual, teve uma vez que eu errei. Eu fui divulgar um curso e eu falei linguagem de sinais. Né, que o sinal é linguagem, né? Linguagem. Mas quando eu aprendi, pensa, gente, o Richard hoje tem 21 anos. Faz tempo, né? Então, faz tempo que eu aprendi e muita coisa mudou, né? Então, se falava linguagem de sinal, porque o sinal era uma coisa comum. Sim. Então, era uma linguagem feita por sinais. Então, por isso que falava linguagem antes. E hoje eles já conquistaram a língua de sinais. Por quê? A Libras é a língua brasileira de sinais, que já inclui... É um português, né? É uma língua brasileira. Então, hoje eles conquistaram isso. É uma língua de sinais, que é a Libras. Aí eu falei, não, mas tá errado. Eu falei, aí foi uma professora lá. Aí eu falei pra ela, gente, preciso pedir desculpa, porque eu errei, né? Apesar que foi até bom, porque eu fui ver quem realmente tá prestando atenção nos meus vídeos, né? Aí ela falou assim, não tá errado, Por quê? Porque você aprendeu há muito tempo atrás e hoje muita coisa mudou. E foi mudando também junto com a linguagem da internet, né? Porque da mesma forma que mudou para o ouvinte, mudou para o surdo. Sim. E a gente tem que acompanhar, né? Vamos acompanhar e, fica meio perdido. Porque eu fiquei muito tempo sem falar... Porque, assim, eu falava com o Richard, né? E o Richard me corrigia alguns sinais... Mas também largava pra lá, né? Tipo, vai brigar comigo. Vai brigar comigo. Aí eu falo pras amigas, eu falei, seu amigo vai me deixar louca? Porque eu falo um sinal, ele fala que tá certo. Aí chega aqui, você sabe que tá errado. Aí ela fala assim, mas o Richard, ele é todo... Ele é assim, tipo, tá bom, tá tranquilo. Ele eu entendi, já tá ótimo. Teve um dia que eu fiz assim, ótimo. Não é ótimo, é ótimo. Aí eu falei, mesmo. Aí eu comecei a fazer assim, ótimo pra vocês, muito ótimo.
E eles dão risada. Aí eles falam assim, nossa, eu pensei que você era uma pessoa bem séria. Aí eu falo assim, não, gente, a vida já é séria. Aqui vocês veio para relaxar. E a gente senta, a gente conversa, troca experiência, né? A gente troca muita experiência, eu e eles, igual um cliente surdo. E até é engraçado que eu vou fazer os vídeos, aí o povo desliga o secador, né? Vou gravar, o povo desliga. Oi? Nem precisa, né? Pra que você desliga o secador? Desliga o secador. Aí eu falo, não, pode continuar, mas não vai atrapalhar. Microfone. Não vai atrapalhar, não. Bora, vamos aqui, ó. Aí eles falam assim, é mesmo, né? Não escuta e tal. Aí eles falam, Aí teve o Ailton, que ele é um influencer, desculpa. Imagina. Ele é um influencer. E ele é terrível, gente. Esses dias ele foi lá foi lá fazer o cabelo comigo e falou, vem, vou fazer um vídeo com você. Ele foi e pegou aquelas baratas de plástico. Ai. Eu falei pra mulher dele, você vai ficar viúva. Eu morro de medo de barata. Aí o meu chefe falou assim, eles ficam tão confortável com você. Eu falei, até barata me trazem. Aí, tá vendo? E assim, uma dúvida. No atendimento, você é linguagem de sinal, né? É língua de sinais. Língua de sinais. Língua de sinais. Quando você está fazendo uma mecha, tá lá, você tem que parar o procedimento para conversar com eles, não é? É. Porque, tipo assim, com a gente no atendimento normal, a gente tá ali trabalhando com a mão E falando, a boca não para e vai indo. Com eles não, com eles vocês têm que, o atendimento é mais humano, né? Que você tem que parar o que você tá fazendo para dar atenção total a eles, né? Isso, é aquele trabalho manual, né? Porque, às vezes, assim, eles vão perguntar alguma coisa, eu paro, olho, e, assim, é uma coisa que você tem que prestar bem atenção. Porque, às vezes, eles soletram muito rápido, né? A língua é deles, né? Então, Você que tá caminhando pra lá. eu pergunto, onde você mora? Às vezes eles escrevem muito rápido, eu falei assim, da hora que for editar, eu vou fazer devagarinho, que aí eu vou entender onde que ela mora, né? Aí eu faço assim uma cara, eles falam assim, sua expressão é de que você não entendeu. Eu falei, tá bom, então faz de novo. Aí eles vão lá e faz devagar. Aí teve uma que veio de Interlagos. Eu falei, onde você mora? Ela, Interlagos. E ele escreveu, né? Interlagos. Aí eu fiz assim, eu não conheço ela. Lógico que conhece. É famoso o lugar, é em São Paulo. Eu falei assim, então faz devagar. Aí ela foi lá e escreveu devagar. Aí eu falei, sim, eu conheço Interlagos, eu conheço. Ela, tá vendo como você conhece? Eu falei, então, mas aí você faz assim, tipo, Interlagos. Eu fico assim, né? Não acompanha, né? E aí é muito... E às vezes é igual outras línguas, né? Natural pra pessoa, ela vai falar rapidinho. Você falou do café, eu lembrei também que eu tava comentando com uma cliente, né? Que você viria essa semana, e ela falou assim, eu fui numa cafeteria que lá todos os funcionários são surdos. E o que o dono fez? Ele faz um trabalho de inclusão também social e ele fez todo um sistema com botões para os clientes que não forem surdos poder fazer o pedido, escolhendo no botão que quer, e tem uma televisão ensinando a linguagem de sinais de cada pedido para quem quer aprender e fazer o pedido ali. Eu achei isso muito legal. Aí ela falou assim, essa cafeteria, mulher? Menina, eu vou lembrar a cidade. Foi no interior que ela foi, em algum lugar por aí. E ela viu. Eu vou lembrar, depois eu vou te contar. E ela falou, Sandra, eu achei isso o máximo, porque eu já fui lá umas 2 vezes. E se você for sempre, você vai aprender, porque ele tá lá, a TV sempre rolando, os pedidos. Todos os atendentes são surdos. E aí o pessoal que chega, se não conseguir falar, ele vai lá, aperta o botãozinho do número que quer. Tá lá um balcão na frente, um banner com os pedidos e os números. Aí você clica no número, o atendente vai entender o que você quer e vai tranquilo o atendimento. Eu achei isso o máximo. Aquilo que a gente acabou de falar, né? Inverter os valores, né? Um surdo, o ouvinte vai ter que se adaptar ao ambiente, né? Muito legal essa conquista deles. E é isso que eu quero favorecer para os surdos, né? Ter um salão inclusivo que os profissionais sejam surdos. Eu quero proporcionar isso. Que aí, pelo menos, eu vou chegar lá, eu sei que vai ter surdo lá. Por exemplo, você vai conseguir se comunicar, né? Que você não vai ficar preso, limitado, simplesmente só fazer. Oi. Oi, tem uma comunicação cabelo. efetiva, porque a gente vem falando muito sobre conexão com os clientes, né? E quando você consegue fazer essa comunicação efetiva, você se conecta com aquele cliente, que ele vai trazer, vai confiar em você, entender o que você está falando, você entender o que ele quer e conseguir ali executar um serviço de qualidade, né? E dentro disso, até desculpa, te cortei, eu queria que você contasse pra gente como é que foi quando você decidiu, vou atender esse público, eu acho que seria legal eu aprender e trazer pro salão esse público.
Como foi? Foi muito no natural, Foi né? natural. Porque eu acabava, todos os salões que eu trabalhei, eu falava que eu tinha um filho surdo, né? Eu tenho, né? Graças a Deus, é uma bênção, me deixa estressada. Assim, Te deixa louca. me deixa de cabelo liso sem escovar, mas é uma bênção. E aí muitos falavam assim, me ensina, como é que faz tal coisa? Como que você aprendeu Libras? De onde que veio esse interesse? Eu falei assim, o interesse de aprender Libras foi lá na época da escola, né? Que eu queria aprender o alfabeto para sacola. Olha só! Gente! Aquelas provas dissertativas, né? De alternativa. É A, B, C, qual a alternativa correta? Aí a gente fazia assim, ó. B, C. Fazia assim, ó. Nossa, que Gente, o que vai ter de criança criatividade. aprendendo. Todo mundo vai querer fazer linguagem de sinais agora. E aí foi esse interesse. E quando eu vim para São Bernardo, vim para São Caetano, eu falei para a dona, eu falei assim, vamos chamar esse público, um público surdo para cá. Porque aqui deve ter. Aqui no ABC deve ter bastante. Aí teve uma manicure que falou assim, tem. Inclusive no Ruge tem uma escola de surdo lá. Aí eu fiz um vídeo falando que eu precisava de modelos surdas, mas que não tivesse o cabelo pintado, né? Que ia ser mais rápido. A descoloração. E, assim, naquele momento eu não achei modelos surdas, porque quando o vídeo foi compartilhado, não sei, foi mais para São Paulo, foi mais para o interior de São Paulo, e, de repente, veio uma surda falar. E eu não estava no salão esse dia, eu tinha saído para almoçar. E aí a recepcionista, Karine, vem, corre, porque tem uma surda aqui, eu não tô entendendo nada que ela tá falando, que não sei o que, pelo amor de Deus, venha, né? Parece que, tipo, o povo fica desesperado. Aí eu cheguei, aí eu falei, oi. Só falei, oi. Aí ela, oi, tudo bem? Aí eu quero cortar o cabelo, eu queria fazer luzes, aí eu vou te mostrar. Aí mostrou a foto e toda aquela animação, né, tal. Aí eu expliquei para ela a quantidade de luzes, como que eu ia fazer, iluminar mais à frente, mostrei para ela a tabela de cor. Do mesmo jeito que a gente explica pro ouvinte, Sim. né? Eu tive que detalhar. Eu falei assim, a gente vai ficar aqui conversando, nem que a gente vai emagrecer. De tanto falar. Mas você precisa entender o que vai ser feito no seu cabelo. Ela falou, não, tudo bem. Aí ela levou a mãe dela no dia que fez, que a mãe dela falou, não, qualquer coisa eu explico, porque toda vez que ela ia, a mãe dela ia junto para traduzir. Aí, dessa vez, ela foi sozinha. Ela falou, não, mãe, não precisa, fica aí. Eu já conheço, já falei com ela. E deu super certo. Meu primeiro atendimento inclusivo foi muito maravilhoso, né? Aí ela saiu de lá me abraçando. É minha cliente até hoje, né? Isso em 2018. Que legal. Que legal, É minha cliente até hoje. E teve uma cliente minha aqui em São Bernardo, aí teve a pandemia e tudo mais, que o tio dela é surdo e eles são influenciadores, né? E eles foram lá no salão. Aí ela estava lá tentando se comunicar com a recepção. Aí ela falou assim, Karine, mandou mensagem, Karine, a minha tia tá indo aí. Eu falei, quem é sua tia? Ela falou assim, ela é surda. Eu falei, mulher, por que você não falou antes? Porque eu tô vendo, acho que o povo tá no maior desespero na recepção. E eu tô aqui em cima. Aí eu fui lá, conversei com ela. Fui lá, falei pro profissional que ela queria, traduzi para ela. E no final a gente fez um vídeo brincando, zoando, né? Tipo assim, vocês veem agora aqui, eu sei me comunicar em sinais com vocês, né? E não sei o quê. Aí, graças a Deus, consegui alcançar um público legal de surdos, né? Um público-alvo. E dessa vez foi fantástico, né? Dessa vez eu consegui conquistar o Brasil todo e consegui ajudar bastante, né? Eles, né? Porque a hora que eles vão fazer, a hora que eles me verem, já vem me abraçando, né? Aí eles falam assim, eu posso falar com você? Aí eles veem assim, tipo, toda séria e tal, não sei o quê. Aí começa a falar comigo, eu falo assim, não, Aí eu saio de lá, tipo, você é doida, né? Eu falei assim, sou cabeleireira, né? Já viu o cabeleireiro normal? Não são legais. E aí eles sentam, conversam e falam assim, a falta de comunicação tá difícil. A gente explica, fala, mostra, mas tá difícil. Aí eu fico assim, Aí fala assim, eu pedi um marrom, fizeram uma cor totalmente diferente. Aí a gente pega aquela tabela, fala, esse, não olha o nome, esquece o nome, o número que tá aí mostrando.
só aponta a cor. Aí ela aponta a cor. Aí eu falo, ó, vou ter que descolorir seu cabelo, vou hidratar, e depois eu vou colocar a cor. Tudo bem? Não, tudo bem. O último vídeo que eu postei, a hora que eu virei ela, que até mostrei pro marido dela primeiro, né? Ele falou assim, nossa, eu tô muito feliz, uma nova mulher, vou levar pra casa uma nova mulher. E a hora que eu virei ela pro espelho, ela fez assim, eu tava com medo de dar errado. Tava com muito medo de dar errado, porque toda vez que eu precisava fazer o cabelo, tava errado. Ela falou assim, agora certinho. Nossa, muito obrigada, você é maravilhosa. Eu falei assim, eu acertei mesmo, de verdade. Ela falou, acertou. Muito, muito, muito obrigada. E aí eu falo assim, pô, caramba, compensou aquelas horas e horas estudando, aprendendo, fazendo workshop, ouvindo broncas, né, de chefe, compensou. E assim, não é só o ouvinte que senta na sua cadeira e você fala assim, nossa, arrasei nesse cabelo. É mais do que arrasar no cabelo. Eu imagino, porque para eles é muito difícil alguém se comunicar. Ninguém aprende a falar em língua de sinais para poder se comunicar, né? Então, você chegar num salão e alguém falar para elas deve ser, assim, algo muito especial. Pensa assim que eu alcancei o Brasil todo, né? Sim. Graças a Deus. Teve uma ligação para mim de Rondônia. Aí, eu falei assim, eu vou atender, né? Vamos ver. E a hora que eu atendi, nossa, ela até chorava. Aí chamou todo mundo da família. Olha, ela sabe, é aquela cabeleireira lá famosa. Eu falei, nossa, sério, famosa. Muito famosa. Eu tô famosa, nem sabia, né? Ela falou assim, eu queria muito que você fizesse meu cabelo, que não sei o que. Aqui não tem cabeleireiro que faça libras. Eu acho que agora nos cursos de cabeleireiros ou qualquer outro curso profissionalizante, precisava incluir libras, né? Porque... Sim. Nós temos É atendimento ao importante, público, né? Qualquer atendimento ao público deveria incluir. Também Sim. acho. A dificuldade da Libra é igualzinho também quando chega um estrangeiro, um americano no salão, né? Eu vejo que tem essa dificuldade desde a recepção, a comunicação. Semana passada, teve um cliente lá no salão que ele também tinha problema de comunicação, porque ele falava inglês e lá dentro do salão só um cabeleireiro sabia falar inglês fluente. Eu não sei. Eu só sei falar hi, ketchup, hot dog, Coca-Cola, só essas coisas. Então, assim, eu me senti mal também por isso. E eu tô até atrás de um curso de inglês aí pra poder... É importante, né? É importante você saber conversar, principalmente o básico. A língua inglesa, ela é mundial. Então, tipo, Libra... Tem que saber também, para o básico. Não precisa saber fluente, sabe? Mas o básico para dar um atendimento bom. Uma comunicação efetiva, né? Porque o inglês é uma língua mundial e a Libras é uma língua brasileira. Sim. Exatamente. Né? Então, assim, por que é tão importante o inglês e a Libras não é? Sim. Quando eu descobri a surdez do Richard, tinha muitas mães que falavam assim, eu não preciso fazer o curso. Ela fala um pouquinho, porque tem muitos surdos que são oralizados, Sim. né? Fala com um pouquinho de sotaque, não sei se vocês já viram. Já. Sim. Ela fala, eu aprendo com ela me entende, não tem problema, não preciso. Agora, pensa se você não ser compreendido, não ser entendido, você chegar em casa, querer contar uma história e tá todo mundo assim pra você. Fingindo que entendeu, né? Que entendeu. Nossa, que legal. E tipo assim, o que eu falei? É muito triste, né, isso. Então, assim, quando eu descobri que eu precisava, né, aprender Libras, eu deixei a minha vida de lado para viver a vida do Richard, né? Então, eu aprendi tudo. Tudo que eu precisava aprender. Depois que eu vi que, esse menino faz tudo, não precisa de mim, né? Ele tá tranquilo. E realmente, até hoje, ele não precisa de mim para nada. Eu sempre fiz com que ele resolvesse os problemas dele. Mas assim, né? Com medo no coração, né? Mãe, né? Mãe. Por exemplo, a reservista dele. Eu não sabia, não faço ideia como resolver a reservista, né? Eu falei, Richard, tenta aí. Se eu não conseguir, a gente resolve. Vai lá, tenta lá, vai. Pois ele foi, voltou com o papel, já pagou a taxa e já estava tudo pronto. Eu falei assim, nossa, foi rápido. Foi a primeira entrevista de emprego dele, que foi para a Scania, né? No Jovem Aprendiz.
Ele, como que eu faço? Eu falei assim, você fala sobre você vai se apresentar e fala sobre você, as suas experiências. Como você não tem experiência profissional, você vai falar que você está estudando ainda, que você está no ensino médio. E é a escola que você estuda. Então tá bom. Eu fechei, gente, a porta do quarto e larguei ele lá. E aí depois ele todo feliz. Passei. Eu passou o quê? Passei na entrevista, mãe, passei. Eu falei assim, nossa, que bom, né? Que bom. Aí meu filho do meio, né? Ué, mas se ele fez sozinho, você não ajudou ele? Eu falei, não. Ele fez sozinho. Que legal. Agora, teve a primeira vez que ele foi pra escola, que ele teve que ir de metrô. Esse dia eu pensei que eu ia ter um troço, gente. Não, eu imagino. Coração da mãe, meu Deus. Nossa. Eu levei ele até a porta da escola. Eu falei, você vai voltar sozinho. Ele, não, tudo bem. Gente, me deu uma dor de estômago. Uma dor no estômago. Aquele suador frio, aquela dor de cabeça. E eu falei assim, gente, eu tô passando mal, não sei o que tá acontecendo. A hora que ele tocou o interfone, a dor sumiu, né? Tudo passou a aquele dor. Aquele alívio, né? Falei, ufa, ele chegou. E depois disso, o Richard fez tudo sozinho. Tudo sozinho. Até em médico ele vai sozinho. Aí fala assim, mas você não precisa de mim para traduzir para médica? Pois hoje, gente, tem um aplicativo que ele fala, né, no aplicativo, e a moça do aplicativo, a intérprete, fala pro médico o que ele tá sentindo. Que legal. E a médica fala e ela traduz para ele. Qual que é o aplicativo? Não sei, eu vou perguntar. A gente só sabe que tem, né? Eu vou perguntar para ele, mas legal. assim, acho que deve ser do próprio convênio. Sim. Porque o Richard, depois que ele foi alfabetizado, ele descobriu um monte de aplicativos. Inclusive, na igreja, ele tinha um aplicativo da Bíblia, né? Que traduzia para ele. Tinha um carinha assim do lado, traduzindo tudo o que falava na palavra. Que interessante. E você falando aí, eu fico imaginando, a sua motivação inicial foi cuidar do seu filho, investir no potencial dele, que ele tivesse uma comunicação boa com você como mãe. E eu acredito que nenhum esforço é em vão. Isso está até escrito na Bíblia. E esse esforço seu todo de se dedicar esses 2 anos a ele, esse tempo todo, para poder aprender a linguagem, comunicar legal com ele, trouxe um benefício para você muito bom também, tá vendo? Porque depois você conseguiu agregar isso ao seu trabalho. Tem sido um sucesso, pessoas do mundo inteiro te procurando. Nenhum esforço é em vão, ainda mais quando a motivação é certa. Se a gente é movido por amor e para que o outro cresça, não tem como você não crescer junto. Sim. Amém. É lindo isso. É lindo isso de ver, porque foi a motivação certa. Ninguém cresce com a motivação errada. E assim, a motivação dela não foi para desenvolver dinheiro em cima disso, né? Foi automática, foi fluindo natural. Por o necessidade. atendimento. A princípio, tudo que você aprendeu foi para dar o conforto pro seu filho. Foi pensando nele, né? Sim. E aí eu já ouvi muito assim, você não gosta dele? Eu falo, por quê? Porque você deixa ele fazer as coisas sozinho. Eu falei, mas ele precisa, né? Maturidade, né? Gente, assim, com muita dor no coração, vou desabafar pra vocês. Eu fui muito rígida com o Richard, muito, 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 muito. Às vezes ele chegava em mim e falava assim, mas eu não consigo porque eu sou surdo. Eu falava pra ele, sério que você é surdo? Que bom, né? Que você é surdo? Mas você vai fazer porque eu quero que você faça. E eu não tô nem aí que você é surdo, que você vai ser cadeirante, que você vai ser. Você vai fazer e pronto. Me doía ter que falar isso. Eu falei assim, não, mas se ele não vê o coitado de mim... sair da vitimização, né? Quando lá fora, porque o mundo é cruel, né? Sim. Lá fora, quando for falar pra ele, você é surdo, ele vai falar... Você descobriu quando isso, né? Sério que você me avisou que eu não sabia? Então, assim, ele me ajudou muito com os irmãos. O Richard, eu tive o Juan, ele tinha 8 anos... e às vezes o Juan ia no banheiro, né? Fazendo necessidade básica. Pro Juan não me acordar, ele ia lá e ensinou. Ele ensinou o Juan. Sabe aqueles lasers quando a gente era pequeno, que colocava na parede? Sim. Ele dava isso pro Juan. Agora que o Juan terminava, o Juan colocava o laser na parede, assim, pra avisar ele que terminou. Pra ir lá limpar o Juan. E fazer o leitinho. Gente, que bonitinho. Se adaptando. E eu achei incrível, porque eu tenho mais 2 que são ouvintes. O Juan, principalmente o Juan, eu falo muito do Juan porque ele é muito inteligente, né? Ele não consumia o alfabeto. Ele não conseguia memorizar o alfabeto. O Richard ensinou o alfabeto para ele em libras. Bastou uma vez só.
a matemática. Explicando para ele, olha, ouvinte, hein? Eu explicando para ele como que era que a divisão lá com 2 números na chave, né? Que é mesmo que a multiplicação e toda aquela regrinha. Ele ficava assim para mim. O Richard sentou, explicou em libras, bastou uma vez só. Ele entendeu. Olha só. Tá vendo? Aí eu falei assim, mas o que acontece com você? Você é ouvinte, mas não tá me ouvindo. Você é ouvinte, não tá me ouvindo? O surdo consegue te alfabetizar? A minha caçula, eu fiquei um mês brigando com ela para sair da fralda. Em uma semana o Richard tirou. Eu falei, qual é o truque, rapaz? Aí depois uma psicóloga falou para mim, Karine, ele tá certo. As crianças, elas são muito visuais. É que a gente tem mania de falar. Não falar, nem né? sempre é falando. Né? É desenhar, né? Desenha pra eu entender. Você não tá entendendo, eu vou desenhar pra você ver. É isso, eles são muito visuais. Então, o olhar, né? Falar, né? No olhar falando, né? Que a gente fala assim, nossa, você tá vendo eu falar? Realmente, a Libras é isso. Você tem que ver eu falando, Sim, né? você tem que prestar atenção em mim, né? Isso. Para criança, até uns 8 anos, eles são muito visuais. E eu estava conversando com uma diretora, né, da escola, que ela é minha cliente, e ela falou assim, é verdade, eles são muito visuais, porque tudo você tem que mostrar, você tem que deixar no desenho, você tem que fazer figura. Tem que fazer um mapa eles ali para eles. Né, o desenho. Porque a criança, ela não presta atenção, ela te ouve, mas ela não te escuta, né? Tipo assim, É que para criança, você fazer os sinais, você tá prendendo a atenção dela em você. Então, desenhar, mostrar... porque se você só falar, você tá lá, tá falando. Eu lembro, na minha época, eu aprendi com musiquinha. Tava falando, a diretora da escola que eu estudei quando era criança é minha cliente hoje. E eu tava lembrando ela, né? Eu falei, Luísa, você lembra quando você era diretora? E eu lembrei de uma professora que era Merenice, e ela ensinava a gente cantando. Até hoje eu lembro as musiquinhas, das sílabas, tudo era muito legal. Apesar que a minha mãe me ensinou a separar sílabas na chinelada, né? Porque, né? Por isso, daquilo, não sei separar uma sílaba na havaiana, né? Tipo, foi aquela educação havaiana, né? Mas eles são, a criança, ela é muito... Ela não presta muita atenção no que você fala. Você tá falando, ela tá fazendo, não é assim? Sim. E aí eu já sei, você sei, não sabe nada. E quando você mostra é diferente. É muito diferente. E eu aprendi muito isso com o Richard. Muito mesmo. Quando eu fiz esse curso com as alunas surdas, a teoria, tipo, tava meio... Elas prestavam atenção ali, tá lá escrito... Aí você vai, traduz o que tá escrito, é uma coisa. É igual quando você tá lendo e você tá vendo o que tá escrito e eu tô lendo, né? Tipo, a sua cabeça já começa a ir pra Nárnia, você já começa a conhecer o leão e aí vai, né? Sai do guarda-roupa e vai indo. Isso. E aí, com o surdo não é diferente. Se você tá mostrando lá e tá fazendo, ela vai começar a imaginar outra coisa. E aí eu comecei a mostrar o teórico e fazer na prática o porquê daquilo. E eu pego na mão, como sentir o vento do secador, como sentir o movimento da escova, sentir o cabelo, né? Aí ela falou assim, eu pensava que era só escovar. Eu falei, só escovar é isso aqui, ó. A gente penteando. E ainda vocês nem fazem direito, né? Que vocês fazem assim, né? Aí elas fez assim, mas não tá... Eu falei, não, tá quebrando o seu cabelo. Aí teve uma que ficou assim, tipo... Eu falava com ela, ela fazia errado o movimento. Eu falei assim, eu não vou aceitar isso de você. Aí ela, tipo... Falei, você é surda. Aí ela... Tipo, pronto, né? Você vai ter um preconceito aqui com a sua surda. Sim, você é surda, você tem como obrigação sentir o vento. Ou você vai sentir esse vento. Aí ela, como assim? Eu falei, não, você vai sentir, ó. Sente o vento, sente ele. Aí ela, agora vem pincelando ele, assim, ó. Sente ele, eu não quero que você faça nada rápido agora. Eu quero só essa escova perfeita. Agilidade você vai fazendo depois com o tempo. Eu falei, eu tenho 16 anos de carreira, por isso que eu faço uma escova em 20 minutos. Você tem quanto tempo que você está fazendo escova? Ela, tô começando agora. Eu falei, você já quer sair? Fazer ao mesmo tempo, né? Aí que eu falei para ela, eu não aceito você não sentir o vento. Aí ela, falei, você é surda, vamos sentir o vento. Olha, sente ele. Sente a pegada do secador, sente isso. Aí ela,
É mesmo, né, Pro? Eu falei, olha aqui, ó, olha a sua escova agora como tá, é um espelho. Eu falei, ó, o cabelo não gosta de carinho? Ela gosta. Eu falei, dê carinho pra ele. Quanto mais carinho você dá, mais brilho ele te dá. Olha que recíproco, essa troca, né? O cabelo te dá brilho e você deixa ele brilhoso. Pronto. É isso aí. Um combo perfeito. E como foi pra você formar essas meninas, depois de vê-las prontas, ensinadas? Foi um sonho realizado. Meu. Um sonho Sim. meu realizado, né? Porque elas falavam assim, quero aprender mais. E ver aquela... Que o povo fala assim, você só tem 5 alunos. Eu falei, eu queria ter um que Sim. queira aprender do que 30 me infernizando, né? Eu prefiro ter um ali que quer aprender. Assim, para mim foi uma realização de sonho. Porque se eu um dia ver um aluno meu já abrir o salão dele, tá famosérrimo. Nossa, pra mim é como se eu tivesse criado um filho. O filho tá criado, né? Eu imagino. Nossa, já missão cumprida. Isso pra mim foi uma realização de sonho meu, né? Pronto, aprendeu. E eu ver o resultado, né? Principalmente da escova, porque tem cabeleireiros que têm anos de profissão, não sabe escovar e fala, Sim. não sei escovar, não quero, e deixa para assistente fazer. Em 3 meses, a escova que elas me apresentavam era impecável, não precisava nem de prancha. Eu falei orgulho. assim, mentira, né? Mentira que vocês estão fazendo assim. O aluno superando o professor. É assim, quando você ensina e a pessoa ultrapassa a sua expectativa, você fala, caramba, eu sou um ótimo professor. É verdade, é verdade. E você falou sobre esse projeto, eu achei muito legal. Você formou essas meninas, você tem ideia de formar cabeleireiros ou mais auxiliares? Tem pretensão de montar uma turma? Como é que tá? É assim, no começo eu montei auxiliares. Elas ficaram meio decepcionadas, porque elas acharam que ia fazer corte, ia fazer um monte de coisa. Eu falei assim, não, vamos... porque tem muitos lugares que dá curso e dá o diploma e a pessoa abre um salão e ela nem faz ideia do que ela está fazendo. Sim. Então, eu queria fazer com que elas vivessem, né? Primeiro, faz a parte de assistente, depois faz a outra parte, vamos fazer por módulos, né? Então, aí eu mostrei para elas que, assim, eu vou fazer de assistente primeiro. E eu falei para elas, tá vendo? Não é fácil. O básico não é fácil. Lavar o cabelo não é só molhar e jogar shampoo, gente. É deixar limpo. Porque se você não lava bem o cabelo, não adianta você escovar bem, o cabelo vai ficar encebado. Não adianta você lavar bem e não escovar bem, sabe? Tudo o básico é difícil. Então, assim, eu tô querendo, sim, montar uma outra turma pro ano que vem. Mas dessa vez, não vai ser só para auxiliar. Eu quero formar profissional. Então, assim, dessa vez foi só 3 meses. Eu quero fazer 1 ano. Com a imersão, né? Isso. Dentro do salão. E com estágio. Sim. Ao invés de, vou terminar o curso e ser assistente de alguém, não. Ela vai cursar e vai ser assistente do salão. Sim, ela vai permanecer no local onde fez o curso, né? Isso, Aí, quando ela formar, eu ver que ela tá preparada, que ela consegue ser profissional, porque vocês são cabeleireiros, Sim. né? Vocês começaram igual a mim, né? Como assistente, né? Com certeza. Sofremos como assistente. Quem foi que Eu passei promoveu a 2 gente? anos como assistente. Quem foi que promoveu a gente? Foi o próprio profissional. Foi. Não, você tá pronto, vai, pega a sua clientela agora, né? E é isso que eu quero fazer com elas. Eu não quero colocar elas num curso e depois que acabar, abandonar. Não, eu quero que elas façam o estágio dentro do módulo que elas estão. Que módulo que você tá? É de corte? Você vai estagiar corte. Que você tá? É coloração? Que legal, você vai muito estagiar bom. Coloração. Porque é na prática que a gente aprende. Quase uma Apanhando. faculdade. É uma faculdade. Quase uma faculdade. Nessa de assistente, eu disponibilizei estágio. Eu falei assim, aí vocês vão ver se é isso mesmo que vocês querem. Porque qual é a porque ali no dia a dia que a pessoa vai descobrir se vai enfrentar mesmo ou não, né? Eu falei assim, a função de um auxiliar não é só ficar de braço para trás olhando o que o profissional está fazendo, não. É ali que você aprende, ali é o momento de você aprender mais ainda, né? Porque você vê, beleza, mas você vai ter que manter o ambiente limpo, você vai ter que preparar o que eu tô falando. E assim, aí elas falam assim, nossa, eu faço colocar a mão na massa.
eu faço colocar a Mas mão é na assim que massa. aprende, não tem outro jeito. Quando eu fui auxiliar, eu fiquei mais de braço pra trás do que... É que os cabeleireiros antigamente tinham medo, né? De Eu dar trabalhei bastante autonomia. na época de auxiliar. De dar autonomia. Eu vejo muitos cabeleireiros que têm medo de dar autonomia para auxiliar e o auxiliar passar eles. Então eles têm esse... Aí trava o auxiliar ali, fica ali só para varrer chão e lavar cabelo. O legal é varrer multiplicar, chão. você se multiplicar no Sim. auxiliar, né? Sim. Porque se você passa autonomia para auxiliar, acontece alguma coisa, pô, tem problema de falar com auxiliar, né? Eu penso assim, Sim. né? No começo, ficamos, sim, com medo, né? Tipo, elas vão querer fazer a cliente, melhor não fazer, a cliente tá não sei o quê. Eu falei, eu vou arriscar. Levei uma por uma. Foi fantástico. Ah, Que legal. que gostoso. Foi muito... Elas me surpreenderam, essas meninas. Eu falei assim, meu, dá vontade de morder vocês. E fora você conhece mais gente que também disponibiliza curso assim? Ou por enquanto é só você que está fazendo esse curso com essa acessibilidade, né, para os surdos? Olha, eu não conheço, né? Todas as pessoas que eu falo, né? Principalmente os representantes de produtos cosméticos de cabeleireiros, não conheço ninguém que faz isso. Ninguém fez isso, ninguém faz. Aí eu falo assim, como assim ninguém faz, gente? Como assim? Então eu sou a primeira? Vamos ser a primeira. Vai formar várias. A primeira, que seja a primeira de últimas, que seja inspiração para outros profissionais ensinarem surdos. Aprender a linguagem, né? É importante, é muito importante. Eu falo que é muito gratificante você conseguir ser entendido. Sim. O resultado final é mais... Gratificante. como diz, mais melhor de bom, né? Quando ele fala, mais melhor de bom. É fantástico, gente. É incrível, incrível Que mesmo. lindo. É como se fosse... eu estivesse em outro planeta, né? E aí, chega lá, eu consegui construir uma cidade, né? Eu consegui construir uma cidade em outro planeta. Pronto, gente. É algo muito os extraordinário marcianos mesmo. agora estão residentes. Gente, esse papo Falamos tá a mesma língua. né? Esse papo tá incrível. Vou pedir para você olhar para sua câmera e deixar um recadinho pro seu público. Até mesmo se quiser se comunicar em Libra. Seja você agora nesse momento aí. Ai, meu Deus, não posso ser eu. Boa noite, seus maravilhosos. Muito obrigado, porque é por vocês que eu estou aqui hoje. Só gratidão mesmo, que Deus abençoe a vida de vocês, que eu consiga ter mais acessibilidade, inclusão, que mais cabeleireiros profissionais consiga incluir Libras no salão também, né? Porque é autoestima. E autoestima é para todos. Ai, que lindo. Ai, amei, que lindo. Gente, que demais. É verdade, né? Tem que ter essa preocupação, esse cuidado. E nós ficamos muito felizes em conhecer a sua história, né, Marcos? Sim, muito feliz. Esse trabalho incrível. E espero que a sua história inspire muitos por aí, né? Para mais pessoas também embarcar nesse projeto aí, porque os surdos também merecem ser ouvidos, né, gente? Eles precisam disso. E é tão ruim quando você não consegue se comunicar. Então, eu acho que até eu vou querer... Eu achei muito... eu quero, porque eu fiquei aqui pensando, se eu chegar, minha cliente for lá cortar o cabelo, eu me comunicar com ela em sinais, ela vai ficar, uau, Sandrinha! Porque ela já gosta de mim sem eu falar. Imagina se eu falar a língua, né, de sinais com ela, teve vai ser uma incrível. curiosidade, né? Eu fiz uma live com um surdo, e ele falou que se chegar um surdo cego no seu salão, como que você faz? Eu falei, agora você... Você dificultou mais ainda, né? Porque, assim, tem aqueles que têm pouca visão, que ainda você consegue se comunicar mais próximo. E o surdo cego, você se comunica pegando na mão dele e fazendo sinal. Por exemplo, tá aqui sua mão. Tipo, eu vou falar oi, eu vou pegar, vou fazer um oi na sua mão, ó. Oi. Entendeu? Com um surdo cego. Gente, isso é uma curiosidade em tanto. E aí eu falei pra ele, agora você me tira essa curiosidade, porque o mundo dos cegos pra mim é novidade, né? Se um cego vai no cabeleireiro, como que ele sabe que tá certo? Né? Como que ele sabe que... A cor que ele escolheu é a mesma. É a mesma, né? Eu falei assim, ó, ele falou, geralmente o cego ele vai sempre com alguém. Com ele. Mas aqueles
que vão 100, é igual você comprar um bolo na padaria, né? Você não sabe se está envenenado. Sim, Você vai comprar e pronto, né? A confiança, ele falou assim, vai ter que confiar no cabeleireiro. Teve um cliente, quando eu trabalhava em São Paulo, era cego, ele passava a mão assim no cabelo e falava, você faz mais assim, faz mais assado. Ele falava, tô vendo, hein? Ele até ficava brincando que ele tava vendo. Eu falo, mas como? Eu achava incrível. Eles sentem, né? Eles só sentem. Eu achava incrível, né? Porque assim, eu sempre me interessei, sempre fui interessada nessa parte de deficiência, né? Que a gente fala deficiência, mas perdas, né? Uhum. Um surdo eu olhava assim, minha tia era surda, só que minha tia não foi alfabetizada em sinais. Então, assim, isso há 40 anos atrás, né? 35 anos atrás, que eu tinha 5 anos, quando eu tive noção que minha tia era surda. Aí eu ficava olhando assim, mas o que ela tá falando, né? E aí ela gritava e fazia gestos, porque ela não foi alfabetizada por sinais. E depois de 18 anos, Deus me abençoou com o Richard. E aí o Richard é terrível, viu? Porque às vezes ele parece que ele ouve. Porque você fala uma coisinha assim, ele vai lá e faz. E você nem falou por sinais, ele nem tava nem olhando para você. E foi fantástico, que eu falei assim, porque eu, de 4 irmãos, fui escolhida a ter um filho surdo. Alguma coisa tem, né? Deixei um propósito aí. Deixei um propósito. Aí eu falei assim, mas por que o Richard nasceu surdo? Muitos surdos. Aí eu falo, mas por que você ficou surdo? Porque a história do surdo não é só nasci surdo, sou surdo. É o porquê e como. Teve uma história que eu fiquei impressionada. Um deles teve febre alta. Gente, febre altíssima, 40 graus de febre, perdeu a audição. Meningite também é uma das que causa, né? A meningite é até normal, que fica com sequelas, mas assim, febre alta, e tem gente que fala assim, mas é só uma febre, né? A febre, ele perdeu a audição dele. Eu falei assim, nossa, impressionante, né? O Richard nasceu surdo pelo fato que os meus pais são primos de 1º grau. Com tanta gente no mundo, eu fui casar com os primos, né? Mas enfim. E foi o exame que eu fiz na USP. Foi esse, que ele nasceu surdo por causa disso. Só ele. Em 8 netos, só ele que veio premiado. Foi como é que fala? Foi... O brinde do pacote. O brinde do pacote, foi o biscoito premiado, foi isso. E através de tudo isso, né? Lá atrás, minha tia era surda. Aprendi Libras porque eu queria colar. Veio o Richard e hoje esse trabalho aí para ajudar os surdos aí a ter a sua autoestima. E eu incentivo vocês aí Pois eu tô super interessada em aprender também, de verdade. Gente, e tudo para cumprir um propósito. Você tá cumprindo um propósito que já estava designado por Deus, certeza. Ai, com certeza. Gente, que papo maravilhoso. Mas, infelizmente, né, temos que chegar ao final. Essa conversa tá incrível, cheio de conteúdo, inspirações, né, que já tô aqui tentando. Já estamos querendo aprender a falar. Sim, mas queremos agradecer, né, por compartilhar essa história com a gente. Verdade. Vamos... Marcos, só perguntar para ela, Karine, você está atendendo aonde? Onde que você dá o seu curso? Porque às vezes o pessoal vai se interessar e quer saber, né? Hoje eu atendo na Rua Marmará, no centro de São Bernardo. Uma divisa da Índico. Sim, próximo ao Hospital de São Bernardo. Certo. E o primeiro curso eu dei no Ampliar, né? E vamos ver se eu consigo fazer uma próxima turma no mesmo lugar que eu trabalho, que assim já fica mais acessível, as pessoas já conhecem, já fica por lá. Mas vamos desenvolver ainda a próxima turma, gente. Show, perfeito. Sim, bacana. Continua, amigo, perdão. E queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Verdade, nós queremos agradecer Tchu CM Assessoria. Você quer fazer um evento dos seus sonhos, aquele casamento que você sempre sonhou, a sua festa de debutante, contrata a Tchu CM Assessoria. Você quer um evento corporativo para sua empresa? Tchu CM Assessoria, elas têm todos os fornecedores para te indicar. Com a Tchu CM Assessoria, é só você comprar, preocupar com a sua roupa. O resto eles resolvem tudo, de acordo com o seu orçamento. Gente, a Tchu CM Assessoria
é incrível. E queremos agradecer também a 5 Star Media. Verdade. 5 Star Media tem cuidado das nossas redes sociais, acompanhado o Podstyle desde o início. Você quer fazer aí um vídeo para o seu canal, um vídeo para o seu Instagram, uma foto profissional? 5 Star Media tem todo o material para poder deixar o seu Instagram perfeito. Ideias, dicas, né? Se você tem dúvida de como está seu perfil, quer modificar, não sabe por onde começar, a 5 Star Media te dá toda essa orientação. E ficamos por aqui, né? É isso mesmo. Obrigada por assistir até aqui. Nós deixamos um grande beijo. Até a próxima. Antes desse beijo, tira o beijo. Tira o beijo. Que tira o beijo. Ativa o sininho, se inscreve no nosso canal. E não deixe de assistir os nossos episódios, que cada um é diferente um do outro, com histórias incríveis. Gente, agora sim pode beijo. Beijo. Beijo, tchau, tchau.